para trazer a verdade, para confrontar, para exortar, para trazer conserto, para fazer com que as pessoas pensassem a respeito da sua própria conduta. E ele chegou para Davi agora numa posição maior, já não era mais aquele menino, mas agora ele era um rei. E o profeta chegou para ele e contou uma história. Falou: escuta, existia um homem que ele era muito simples e ele tinha uma ovelhinha. Ele criou essa ovelha, ele cuidava dela, ela comia junto com ele. Mas tinha um outro homem que ele era muito rico, ele não precisava disso, ele tinha rebanhos e posse. Mas esse homem, ele quis pegar essa única ovelha desse moço. Ele destruiu com a família desse moço porque ele quis pegar a única ovelha que ele tinha, sendo que ele não precisava. Natan falando isso para Davi, Davi ficou tão furioso, tão nervoso, que ele falou assim: esse homem tem que restituir 4 vezes mais, esse homem tem que ser morto. Esse homem não é digno de continuar vivo, porque a postura dele foi muito maldosa. Esse homem não tem condições com ele. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Versículo 5 diz: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Esse homem é digno de morte. Davi ali então trouxe uma sentença sobre aquela história que ele tinha escutado, porque ele achou uma crueldade alguém fazer aquilo. Mas no versículo 7, o profeta Natan diz assim: Natan disse a Davi: tu és esse homem, assim como diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi sobre rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deita a casa do teu Senhor, as mulheres em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E isso fosse poucos, e eu te acrescentaria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? Ele diz o seguinte: Davi, você está nervoso com esse homem, né? Ele tem que ser morto, né? Mas esse homem é você. Como assim? Você é rei sobre o meu povo. Eu te dei poder, te dei riqueza, te dei as mulheres que você queria ter. E se você achasse pouco, porque naquela época o rei podia ter quantas quisesse, eu te daria mais. Mas você foi buscar uma mulher de um homem, que ele tinha apenas uma mulher, se deitou com ela e ainda colocou ele na frente da batalha para morrer. Esse homem é você. Naquela época, quando o rei selava com o seu anel, aquela lei haveria-se de ser cumprida. E eu fico imaginando se Davi tivesse selado aquilo e falado assim: esse homem vai morrer. Ele estava assinando a sua própria sentença de morte. Ou seja, identificar o problema do lado de interpretar os problemas. Porque a gente se percebe como alguém sujeito aos mesmos problemas. E aí a gente aprende a entender aquilo que é a misericórdia do Senhor. Davi tomou um susto, porque ele pensou assim: gente, eu não imaginava que eu era essa pessoa. Quantas vezes a gente não percebe quem de fato nós somos? Porque nós identificamos muitos problemas, mas nós não identificamos nossos próprios problemas e desafios a serem vencidos. A palavra do Senhor fala, lá em Romanos 2, versículo 1, diz o seguinte: portanto, és tu indesculpável quando julgas, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas. Porque julgas e fazes o mesmo, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre tais coisas que fazem. Tu, ó homem que julgas, não fazes tais coisas? Pensas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ele está dizendo o tempo inteiro o seguinte: você precisa observar, porque às vezes você está olhando para o outro lado,
mas você não está conseguindo enxergar as transformações e as mudanças que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia fala a respeito do homem que foi perdoado de uma dívida milionária e ele não tinha condições de pagar, mas o Senhor dele o liberou. Antigamente, quando você tinha uma dívida e você não conseguia pagar, o que acontecia? Você se tornava escravo, seus filhos se tornavam escravos para pagar aquela dívida. Não tinha Serasa, tinha o serviço de escravidão. E aquele homem que ia viver o resto da vida como escravo, aquele para qual ele devia, falou assim, você está perdoado. Mas quando ele andou alguns metros para frente, ele encontrou alguém que devia bem menos. E ele, na hora, ele olhou para aquele homem e começou a espancar aquele homem, falando, paga o que você me deve. Alguém foi lá e disse para aquele que o perdoou, aquele homem que você acabou de perdoar, uma grande dívida, está espancando um que deve para ele bem menos. Ele falou assim, que é isso? A quem muito é dado, muito é perdoado. Deus não quer transformar as pessoas, Deus quer transformar a minha vida. A nossa vida sempre tem que ser voltada para nós. Porque às vezes a gente quer todos os benefícios, todas as bênçãos do Senhor para nós e todos os apontamentos para o outro. Porque sempre eu estou na expectativa de que o mundo vai mudar, de que as pessoas vão mudar, que alguém vai me compreender, que alguém vai rever alguma situação comigo. Mas a gente não consegue olhar para dentro de nós e reconhecer que nós somos pobres, miseráveis e precisamos da graça de Deus. E ele diz o seguinte, olha, cuidado, porque talvez você olhe muito para o lado de fora, e Deus quer que você olhe para o lado de dentro. Deus quer transformar a minha e a sua vida todos os dias. Quais são as dificuldades que você tem em entrar em contato com os seus próprios erros? Quando a gente olha a respeito de Lucas, capítulo 18, versículo 9, fala a respeito de dois homens. Um era o homem mais santo, era o fariseu. Era aquele que aparentemente fazia tudo de forma correta, tudo certinho, e o outro era um cobrador de impostos, conhecido pelas pessoas como um homem ruim. E aquele fariseu orava de mãos altas, dizendo, Senhor, eu quero te falar uma coisa, eu sou bom. Eu sou bom porque eu não sou como aquele que vai lá, que extorque as pessoas, que comete os erros. E ele se apresentava perante o Senhor, dizendo a respeito de todas as suas bondades. E quantas vezes nós queremos tratar a nossa vida com Deus, apresentando diante do Senhor como se a gente fosse alguma coisa? Senhor, porque eu tenho andado diante do Senhor? Senhor, porque eu tenho feito por onde? Senhor, porque eu tenho me consagrado? Não, irmãos. Deus não se atentou para a oração desse homem, porque ele dizia assim, olha, versículo 11 do capítulo 18 de Lucas, diz, o fariseu em pé orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais. Quantas vezes a comparação destrói a possibilidade de você ser curado? Porque quando Deus quer te levar para um nível a mais, você se compara ao outro que está com um nível abaixo e diz, ainda eu estou bem, porque tem gente pior do que eu. E ele dizia o seguinte, porque eu não sou como os demais, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como cobrador de imposto. Quantas vezes a gente vai conversar com as pessoas falando das nossas virtudes? Porque eu sou a pessoa que faço, que me organizo, que busco. E aí você pensa assim, nossa. E esse fariseu, ele se apresentava ao Senhor não rasgando o seu coração, mas falando a respeito do quanto que ele era bom. Mas do outro lado tinha um homem que ele era pecador. E ele era um cobrador de imposto. Ele estava de pé, de longe, e nem queria levantar os olhos. Quando você vê uma pessoa de cabeça baixa, significa que essa pessoa está envergonhada, que essa pessoa está tímida, que essa pessoa está de uma maneira que às vezes até mesmo se sentindo o quê? Pequena, humilhada. E esse cobrador de imposto estava do outro lado de cabeça baixa e ele nem se atrevia a levantar a cabeça. Olhos altivos, né? Tem pessoas que têm um olhar assim, arrogante, imponente, prepotente. E esse homem de cabeça baixa dizia, Senhor,
Ele dizia, batia no peito dizendo, oh Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia. A oração do pecador, do cara que aparentemente era pior, foi uma oração bem mais curta, bem mais rápida, porque ele não se apresentou contando das suas virtudes, mas ele só falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Sabe, queridos, sabe, irmãos, às vezes a gente gasta uma oração muito longa falando a respeito de nós, quando na verdade Deus quer uma oração rápida. Deus quer uma oração simplesmente de reconhecimento de homem miserável que sou e preciso do teu cuidado. E preciso do teu perdão. E aí o Senhor diz, digo porém, este foi justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer de si mesmo que se humilhar será exaltado. Você quer o bem de Deus sobre a sua vida? Se apresente como pecador. Se apresente como miserável. Se apresente como aquele que diga, Senhor, o Senhor sabe dos meus erros. E eu estou aqui para reconhecê-lo. Por isso que o salmista diz, quem pode reconhecer os seus erros? Diga para mim, não me responda, mas pensa. É difícil, não é? É difícil a gente reconhecer o nosso erro. Porque sempre o nosso erro está atrelado não a nós mesmos, mas a quem? Ao outro. Ao outro. É aquilo que eu faço por aquilo que eles fizeram na minha vida. Mas quando eu tenho um coração de servo, independente do erro do outro, eu sou o primeiro a levantar e dizer, eis-me aqui, eu preciso ser curado todos os dias. Completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Sabe, nós não temos o direito de achar que nós somos melhores do que ninguém. Não é porque eu venci algumas coisas que eu posso me colocar acima do outro. Porque eu preciso sempre achar, talvez um dos grandes segredos para acabar com as crises existenciais das pessoas. E quando a gente vai conversar com pessoas em crises, a primeira coisa que você precisa analisar, esta pessoa está se colocando como superior ou como inferior ao outro? Isso não tem a ver de ser bobo, não. Mas quando eu olho com o outro e vejo que ele é superior a mim, eu aprendo a tratá-lo de forma melhor. Então não tem crise. É por isso que muitas pessoas aguentam desaforo do chefe, do patrão, porque ele olha para ele como sendo alguém superior que paga o seu salário, não é assim? Mas quando às vezes alguém, um filho, ou às vezes a esposa ou o marido fala alguma coisa, tem gente que no trabalho aprende a obedecer e falar assim, senhor, não senhor. Mas dentro de casa, quando percebe que tem que submeter alguma coisa, ele olha para a pessoa e ele bate de frente. Por quê? Porque ele acha que ele é superior ou superior àquela pessoa. Quer acabar com as crises? Trata as pessoas como sendo superior. Ah, mas aí eu vou ser bobo das pessoas. Faz o teste. Você não vai ser bobo. Porque quando você trata assim, as pessoas vão ver autoridade na sua vida. Não pela sua arrogância, mas pela sua simplicidade. Amém? Amém? Então a palavra do Senhor, e hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de avaliação, não adianta a gente falar hoje é dia dos outros. Hoje é o meu dia que Deus preparou, hoje é o seu dia que Deus preparou para você se apresentar a Ele como alguém pecador que precisa ser restaurado todos os dias pelo Senhor. A palavra do Senhor diz, lá em Provérbios 16, diz o seguinte, versículo 5, abominação para o Senhor, todo o altivo de coração. Sabe, irmãos, enquanto tiver altivez no coração, o Senhor não tem compromisso em abençoar ninguém. Provérbios 13, versículo 18, diz assim, pobreza e vergonha virão aos que rejeitam a disciplina, mas o que dá ouvido
a correção é honrado. É difícil demais quando a gente passa por um processo de disciplina, quando a gente passa por um processo de exortação que o próprio Deus nos permite passar. É difícil, ele fala assim, mas deixa eu te falar uma coisa, quem não aprende a viver esse processo de submissão, de reconhecimento, de disciplina, vai viver a pobreza. Quantas pessoas que poderiam estar muito mais, mas eles não escutam, porque ele nunca tem problema, ele nunca tem defeito, ele sempre está achando defeito do lado de fora. Irmãos, quais são os nossos defeitos? Quando alguém começa a falar mal de mim, isso não acontece em lugar nenhum, mas quando acontece, às vezes a pessoa fala, rapaz, eu sou pior do que você pensa. Você só conhece um pedaço, mas Deus me vê pelado. Deus sabe quem eu sou, mas eu sei quem eu sou em Deus. Amém? Deus conhece cada um de nós. E às vezes a gente mantém uma postura, quando na verdade Deus nos conhece naquilo que nós achamos que... E eu vou te falar uma coisa, os nossos pecados, os nossos erros, quando a gente tenta esconder, eles se tornam como um mau hálito. O que é um mau hálito? Quem tem não percebe. Mas quem está do lado, não é assim? A pessoa vai conversando perto de você e você fica assim, aham. Mas quem tem não percebe. Por quê? Porque está aqui dentro e está saindo. Os nossos erros que a gente esconde, eles vão saindo através das nossas ações. Mas quando eu não faço isso de forma voluntária, só eu não percebo. E cada vez mais eu exalo o quê? O mau hálito. E eu vou conversando com todo mundo, e eu vou dizendo, eu não sei por que as pessoas se afastam de mim quando eu vou conversar com elas. É porque a gente não percebe. Então, quando a gente olha para dentro de nós e fala, Senhor, então voluntariamente eu quero reconhecer. Eu não quero ser surpreendido como Davi. Davi desesperou, falou, esse homem tem que morrer. E de repente o profeta fala, esse homem é você. Ele falou, que isso? Você tendo dinheiro, tendo as mulheres, tendo poder, você foi prejudicar um único homem e acabar com a vida desse homem. Esse homem é você. Quantos de nós não deveríamos morrer pela nossa atitude? Quantos de nós, se fôssemos olhar para dentro de nós, de forma profunda, não ficaríamos envergonhados com as nossas ações? Ah, mas é muito pesado, mas é assim que a gente tem que se apresentar perante o Senhor. Pequenininho. Deus tem misericórdia. Deus, mais um dia, cuida de mim, me ajuda, me transforma. A Bíblia diz lá em Mateus 7, não julgueis, para que você não seja julgado, pois com o juiz que você julgar, sereis julgados, e com a medida com que você tiver medido, você também vai ser medido. Sabe, irmãos, eu quero fazer o meu autoanálise todo dia a respeito das minhas condutas, a respeito dos meus erros, a respeito dos meus pecados, a respeito dos gigantes internos que eu tenho, todos os dias. Eu quero aprender a fazer esse julgamento próprio, mas eu quero ser julgado por Deus, para que eu não precise ser julgado pelos homens. Mas para isso, todos os dias, eu e você precisamos passar por um caminho de humildade, reconhecimento e muita dependência de Deus. Amém? Ele diz assim, sabe? Às vezes a gente repara um cisco no olho do irmão, porque achar o cisco no olho do outro é fácil. O nosso olhar é para fora. Mas identificar uma trava no nosso é difícil. É muito difícil. Reconhecer que muitas vezes nós estamos preocupados com o cisco. Estamos esquecendo de olhar as travas que nos impedem de caminhar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as travas que te impedem de caminhar na sua vida? Quais as mudanças e transformações que você precisa se submeter para que você venha prosperar nos seus caminhos? Tem pessoas aqui que poderiam estar muito mais,
Poderia ter avançado muito mais, mas porque conseguem observar muitos erros, menos os seus, estão literalmente dando murro em ponta de faca. São pessoas cheias de potencial, são pessoas cheias de dons, habilidades, mas que muitas vezes não conseguem ser conclusivos naquilo que faz. Sabe, irmãos, Deus tem algo grande para mim e para você. E essa palavra, ela quer entrar todos os dias e encontrar lugar na sua vida. Só existe um sentido da gente se reunir, da gente orar. Só existe um sentido da gente buscar esse conhecimento. É se a gente permitir com que essa palavra venha mexer com o nosso interior todos os dias. Não tem jeito. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente nos reconhece e assume a nossa condição de pobre e miserável pecador. Sabe, a gente pode ter muito tempo de caminhada com Deus, mas a gente nunca vai estar no nível de achar que nós somos bons. Porque a queda, o que precede a queda, é achar que nós nos tornamos perito em identificar, em julgar aquilo que é do lado de fora. Aquilo que vai fazer a gente chegar até o fim é a gente sempre olhar primeiro aquilo que Deus quer transformar na nossa vida. Ele diz lá em Marcos 2,17: Tendo Jesus ouvido isso, disse: não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Eu quero fechar com esse texto dizendo o seguinte: Deus só vai abençoar, Deus só vai trazer um crescimento sobre aqueles que se achegam perante o Senhor como pecadores. Ah, mas e eu nunca vou sair dessa condição? Não. Você não vai viver numa condição de derrotado, de pecador. Não é isso. Mas a sua oração, ela vai surtir efeito quando sempre você chegar e falar assim: pobre, miserável homem que sou. Se hoje eu tenho um trabalho, se hoje eu tenho uma família, se hoje eu tenho filhos, é porque a tua graça me alcançou. Se hoje eu sou o que sou, é porque o Senhor continua sendo Deus na minha vida. A queda do homem é quando ele começa a achar que ele já chegou em algum lugar. Eu quero fechar dizendo o seguinte: a gente não chega em nenhum lugar. A gente está a caminho. E todos os dias nós precisamos nos achegar na presença do Senhor. Deus, Ele é um Deus que Ele ama os simples. Mas Ele resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes. Sabe, eu como líder, e pela experiência de vida, a gente percebe muitas coisas a respeito de muitas pessoas. Mas eu jamais quero me colocar como juiz sobre a vida das pessoas. Porque eu não quero essa medida sobre mim. Eu jamais quero me colocar como aquele que julga. Eu tenho que sempre me colocar como aquele que acolhe. Eu tenho sempre que colocar como aquele que ama, que abraça. Eu nunca posso me colocar na posição de juiz, porque a palavra diz que da mesma forma que eu julgar, eu serei julgado. E eu entendo que todos os dias eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor para permanecer de pé. Eu quero te fazer uma pergunta essa manhã. Você consegue pensar a respeito dos seus próprios erros, transformações que você precisa passar e que às vezes você tem dificuldade de assumi-los? Não é vergonha. Não se assuste, porque eu quero te dar uma boa notícia. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para a remissão do meu e do seu pecado.
Então não se assuste, se alegre, porque sempre haverá, na presença de Deus, uma limpeza e uma transformação diária. Não se sinta como aquele que é o derrotado, porque ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele vai viver. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem gente que tem que morrer. Morrer para as suas defesas, para se abrir, para reconhecer as mudanças e transformações que Deus quer fazer todos os dias. Eu quero que você se coloque de pé. Eu não sei qual o seu maior desafio, mas eu quero te falar uma coisa. Talvez você se encontre como um credor incompassível. Você é muito bom para cobrar, mas você se esquece que você foi perdoado. Amém? A gente às vezes é muito bom para cobrar. Deixa eu te falar uma coisa. Não se esqueça que a sua dívida foi perdoada. Às vezes você se encontra numa situação de julgar com muita ênfase. Essa pessoa tem que acontecer, e deixa eu te falar uma coisa. Talvez essa pessoa seja você. Se você for olhar pelo contexto de vida. Talvez as nossas orações são como orações do fariseu, por aquilo que nós alcançamos. Talvez o nosso escudo é a justiça própria. Sabe, irmãos, eu não quero. A justiça de Deus é melhor. Sabe qual que é a justiça de Deus? Aquele tanto de gente se levantando contra ele, o açoitando. E aí lá no momento da cruz, ele olha e fala assim: Pai, acaba com todos eles. Foi isso? Pega o pão e o cálice ali para mim, Naia, por favor. Ele diz o seguinte, fala assim: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Rapaz, essa coisa é só Deus mesmo. Então, por maior que seja o levante das coisas do lado de fora, deixa eu te falar uma coisa. Ele quer a nossa correção aqui dentro. Então eu não quero ser aquele justiceiro, julgador. Eu quero ser aquele que precisa de cuidado do médico dos médicos. Eu não quero rejeitar a repreensão, porque ela vai me fazer empobrecer. Tem gente que ficou pobre porque não soube escutar. Tem gente que não prospera mais porque não sabe reconhecer que às vezes alguma coisa precisa ser mudada. Quem pode reconhecer os seus próprios erros? E antes de eu orar por você, eu vou te dizer a última frase. Fala assim: Deus só vai agir na minha vida na área que eu reconheço. Amém? É por isso que às vezes quando você vem ao culto, ora, lê a Bíblia, tem vezes que você se sente mal. Você fala, nó. Mas é um mal que traz um reconhecimento, não é um mal que mata. É um mal assim, preciso melhorar. Então quando você reconhece isso, Deus começa a agir na sua vida. E aí Deus entra como aquele que realmente faz sentido para você. Ele morreu para perdoar os seus pecados, para te trazer vida, e vida em abundância. Pegue o seu pão e o seu cálice nesse momento. Meu Deus, eu quero orar por essas pessoas, que às vezes têm dificuldade não em reconhecer os erros, não em apontar o que está errado, mas tem dificuldade em apontar para si mesmo. Tem dificuldade em olhar para dentro e dizer, como eu sou falho, como eu ainda preciso de libertação. A tua palavra diz lá em Salmo, quem pode reconhecer os seus próprios erros? Pai, talvez essas sejam das grandes dificuldades do homem.
mas nós queremos ser diferente. Nós queremos olhar para dentro. Nós queremos assumir a nossa culpa. Nós queremos olhar para o de fora com misericórdia e para nós, ó Pai, como reconhecimento de que precisamos ser limpos pelo Teu sangue. Nos abençoe, nos dê essa percepção para que nós possamos crescer. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pegue o pão.